Olá, olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem? Como é que você está? Espero em Deus que você esteja bem. Eu mais uma vez passando por aqui para trazer a reflexão da palavra de Deus. E nessa semana nós estamos com a minissérie Grandes Homens e Mulheres da Reforma Protestante. Convido você a estar assistindo. Todos os dias nós temos um dos homens da Reforma e uma das mulheres que auxiliaram na Reforma, as mulheres auxiliadoras da Reforma. Eu convido você nesse momento a estar abrindo a sua Bíblia no Salmos 31, último versículo 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Sede é uma ordem, viu? É para você ser forte, se revigorar no Senhor. Revigora o seu coração, o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Sei que você espera no Senhor, a sua força vem do Senhor, a sua fé no Senhor, a sua esperança é no Senhor. Então revigore-se e sede fortes. Aqueles homens e aquelas mulheres eram assim, revigorados no Senhor, com o coração cheio de Deus e fortes pela graça e a misericórdia do Senhor. Então hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre ele, Guilherme Farel, que nasceu em 1489, no Delfinado, França. Guilherme Farel era conhecido como o evangelista da Suíça francesa. Olha que maravilha, evangelista da Suíça francesa. Era filho de pais agricultor. Em 1510 foi estudar em Paris. Lutero não era muito conhecido ainda naquela época. Ele enfrentou muitos conflitos espirituais, até a leitura da Bíblia em hebraico, e foi assim que em 1520 foi para a Suíça, afastando-se de Roma por não aceitar as heresias impostas. Desafiou os padres da época a impugnarem os 3 artigos. Primeiro, expor as regras da fé cristã, a Bíblia como ela realmente é. Segundo, ataviam os dogmas romanos. Terceiro, a justificação pela missa. Em Berna, ele teve um debate com 300 padres, vencendo-os com a força dos argumentos. Então, depois daí, ele ganhou a liberdade de pregar. Ele começou a pregar e começou a levar as almas a Cristo e começou a ganhar as almas para Cristo. Em 1530, Então, os cristãos daquela cidade se tornaram protestantes e ele se opôs às vendas de indulgência. As vendas de indulgência, que era o quê? Era como se fosse a venda do pecado. Se os pecados fossem perdoados, então custaria tanto. Era mais ou menos isso. Então, em 1530, ele leva o evangelho a Neuchâtel. Mesmo sendo terrivelmente perseguido, porque daí quando ele começou a levantar a sua voz sobre as vendas de indulgência, sobre esses artigos que ele tinha escrito e sobre as suas teses, então ele começou agora a ser perseguido. Ele já tinha sido expulso de 2 cidades, e nós estamos aqui fazendo só o resumo porque é muita coisa para estudar, senão nós teríamos que passar um mês, né, só em um dos reformadores. Então, assim, o resumo dos resumos. Então ele já tinha sido expulso de 2 cidades e ele continuava sendo perseguido. Então ele vai e tem um debate, queridos, com nada mais, nada menos, com 6.000 pessoas. Veja bem, ele teve um debate de frente com 6.000 pessoas. Farel falou num auditório de 6.000 pessoas, com a presença de 200 membros do concílio, né? Foi na Catedral de São Pedro, que ele teve esse momento assim inusitado, né? E aí ele prega ali em Neuchâtel, e o concílio, a partir daí, já tinha liberado as missas, já não tinha mais missa e também não tinha mais imagens. Olha que coisa boa. Já não tinha mais imagem, e dizem que foi a partir daí que iniciou-se a reforma. Porém, depois de tudo isso, que ele começou a pregar e a igreja começou a persegui-lo, e as pessoas começaram a ter uma nova visão do que era a palavra, então ele foi exilado e ele foi expulso, né? Nesse tempo que ele foi expulso, ele foi para onde? Em Zurique, do lado de
Eurico Zwinglio, que nós vamos falar dele amanhã, ou talvez depois de amanhã nós falaremos sobre o Eurico Zwinglio, que era outro reformador. Ele ficou com o Eurico Zwinglio e estabeleceu ali em Genebra, ficou um tempo ali, foi por ali que ele conheceu João Calvino, e ele criou um laço de amizade com João Calvino. Eles se falavam quase sempre, quando eles não se viam, eles escreviam carta um para o outro, de tanto que a amizade dele foi boa. Só que aí, algum tempo depois, diante dos seus estudos, das suas pesquisas, houve uma adversidade entre eles dois. Eles não não concordavam sobre a forma da Eucaristia. Foi o ponto principal que houve o desentendimento, a divergência entre João Calvino e o grande homem que nós estamos falando hoje, que é Guilherme Farel, ou conhecido como Farel, o mestre Farel. Os alunos o chamavam de o mestre Farel. E em 1538, ele retorna a Neuchâtel, né? E após algum tempo, ele veio a falecer na Suíça, em 3 de setembro de 1565. Então, nós fizemos aí um pequeno resumo de Farel, né? O mestre Farel, como assim era conhecido, e que também foi grande amigo de João Calvino, e que também veio a falecer, mas aí não se fala muito sobre a forma da morte dele. Foi isso então, chegamos ao final de mais um dos reformadores, mas amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar sobre uma das mulheres ou sobre um dos homens? Quem sabe, quem sabe. Espero você aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde, que a graça do Senhor seja sobre você, sua casa e a sua família. E que nunca você perca a sua fé. Foi por conta da fé que esses homens e essas mulheres de Deus perderam a sua vida, mas é graças a Deus, em primeiro lugar, toda honra e toda glória ao Senhor, e graças a eles e a elas que tiveram essa grande coragem, essa grande ousadia. Não negaram a sua fé, não calaram a sua voz. Queridos, lembre-se, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço de Meg Siqueira.